Shalom, shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, juntamente com sua família. Que Deus te abençoe. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida da cantora Rosilene Martins, uma amiga de longas datas. Que Deus te abençoe, amada, por me dar essa honra de estar ministrando aqui. Eu sou a pastora Aurelice César, nós somos de Anápolis, Goiás, do Ministério de Anápolis. Pastoreamos 20 anos no estado de Tocantins e agora voltamos para o Goiás. E é uma alegria poder estar aqui com vocês. Queridas, a palavra do Senhor em Malaquias 4,16 diz: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que palavra forte! Que palavra forte. Eu sou mãe da Tainara Franciele e do Jansley Bruno. E eu quero passar algumas experiências. Da outra vez eu falei sobre o Jansley, a Tainara, e hoje eu vou falar sobre o Jansley. Olha que interessante. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós sabemos que a oração intercessória, ela muda o rumo da vida de alguém. E o Senhor chamou a mim e a você para sermos intercessora dos nossos filhos. O Senhor nos colocou como mães intercessoras. Amadas, e é muito gratificante para nós, é uma honra para nós orar pelos nossos filhos. Às vezes os nossos filhos colocam no coração de fazer algo. E como é que eu ajo como mãe? Como mãe, eu não vou bater de frente com meu filho, com a minha filha. Eu vou concordar, mesmo discordando, e vou orar. Amadas, é assim que eu tenho vencido todas as etapas que os meus filhos têm passado. Quando nós colocamos algo diante do Senhor, o futuro dos nossos filhos, que o Senhor nos outorgou a interceder pelo futuro dos nossos filhos, que isso é muito importante. Muitas vezes, pessoas falavam da família para o meu filho e para minha filha: vocês vão ser médicos. E eu falava: Senhor, qual é a tua vontade para os meus filhos? A vontade de fulano é que ele seja médico e ela médica. E qual é a tua vontade? Porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então os meus filhos estudou até o 3º ano do 2º grau, falando que iriam ser médicos. E eu falei: Senhor, médico não tem tempo. Médico não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para a sua obra. E os meus filhos, o desejo do coração de uma mãe é que os seus filhos sejam grandemente usados por Deus. E eu falava: Senhor, eu quero que os meus filhos sejam um canal de bênção onde for. Senhor, tá certo que o médico é bênção, mas não é isso que eu desejo. Mas o que o Senhor deseja para eles? Queridas, em certa feita, todo ano, eles faziam a prova na UNB, pegava voo de Palmas para Brasília. E eu peguei e orava: Senhor, que a tua vontade seja feita. E as notas ótimas, e no 3º ano, Jansley foi fazer a prova em Brasília, de último momento, de último horário, eles lançaram outro endereço para ele fazer a prova. Enfim, ele perdeu, ele ficou muito frustrado. E eu lancei uma palavra sobre a vida dele e falei assim: meu filho, acalma, papai está no controle. Ei, para que se preocupar com o futuro dos seus filhos? Nós temos um pai zeloso, bondoso, grandioso, que cuida em todos os detalhes. Basta você confiar e entregar de fato e de verdade. E aí o Jansley ficou muito frustrado, ficou um ano parado. E eu chamei ele para trabalhar comigo. Na época eu era gerente de imobiliária. E ele começou a apresentar os imóveis. E numa apresentação, o engenheiro da obra perguntou: Jansley, você está cursando engenharia? E ele: não. E aí, uma missionária chegou lá na empresa e olhou para mim e falou: pastora, seu filho vai ser um grande engenheiro. Eu falei: sério? Sim, Deus me mostrou. Queridas, eu corri,
fiz o vestibular, fiz a inscrição do vestibular e mandei para ele. Ele falou: mamãe, a senhora é doida? Como é que nós vamos pagar isso daqui? Falei: filho, não se preocupa não, só vai fazer a prova. Queridas, e para a glória de Deus, ano que vem o Jansley forma. E no estágio ele está se destacando como um grande engenheiro e como grande menino dos olhos de Deus. Então nós temos que colocar diante do Senhor, porque nós como mãe nós temos essa missão, esse legado de interceder. Não adianta você ir contra o seu filho, a sua filha, você bater de frente. Conheça, seja amigo dos seus filhos. E quando eu orava, eu pedia ao Senhor: Pai, faça a tua vontade. É o que nós mães devemos dizer para os nossos filhos, é que sejamos conforme a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus falou e eu obedeci para a glória dele. A conversão dos corações dentro de casa é uma necessidade vital da família. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos. A minha filha, ela tem que confiar em mim, de contar os seus segredos. Porque se ela não confiar em mim, ela vai confiar na amiguinha dela. E eu não vou ficar sabendo. Da mesma forma, o meu filho. Os nossos filhos têm que confiar em nós, amadas. Nós não temos que julgar os nossos filhos. Nós temos que ser amigas deles, mesmo nós não concordando com certas coisas que não estão nos agradando. Mas como eu disse a você, coloca diante do Senhor. Ore, peça ao Senhor. Todas as nossas batalhas, elas são ganhas, não são brigando, não são falando. São de joelhos. Porque o relacionamento é muito importante hoje, amadas. Muitas casas lindas, maravilhosas, e muitos filhos distantes, onde o filho lá do quarto manda um WhatsApp para a mamãe: mamãe, estou com fome. Não tem nem mais diálogo. E um lar feliz não é o tanto lugar onde moramos, mas como vivemos dentro da casa. Como é a sua vida com seus filhos? É um pé de guerra? Ou é uma bênção, ou é uma paz? Que o Senhor venha te dar sabedoria, que o Senhor venha te dar graça, que o Senhor venha te dar entendimento, para que você venha alcançar o coração dos teus filhos, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para converter o coração dos nossos filhos, nós temos que ter estratégias espirituais e práticas. E uma das grandes estratégias que nós temos é o jejum. O jejum, ele quebra cadeias. O jejum com propósito e a oração quebra cadeias. E nós vencemos as nossas guerras, orando, jejuando. Queridas, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos, o Senhor nos ouve. Só quem fecha a porta e entra para dentro do seu quarto é só quem tem intimidade com você. Então nós fechamos a porta do nosso quarto e nós temos intimidade com o Pai. Nós colocamos diante dele as nossas causas, as nossas demandas, os nossos pedidos, as nossas queixas, as nossas dores. Evite o confronto dentro da sua casa, o conflito, as brigas desnecessárias, porque não é o muito falar que vai adiantar. Eu vivi experiências devido a algumas coisas terríveis com a minha filha e eu venci. Eu venci orando, boca no pó. E hoje glorifico o nome do Senhor Jesus. E o interessante é que os nossos filhos, eles têm que olhar para nós. E nós temos que ser testemunhas vivas. Não adianta só eu falar e não ser testemunha. E esses dias atrás a minha futura nora, ela falou assim: sogrinha, o Jansley me contou algo muito interessante. E ela compartilhou aquela palavra comigo. E eu orava e pedi ao Senhor que eu queria uma filha nora de Deus. Amadas, e ela me testemunhou algo que alegrou muito o meu coração. Ela falou assim: olha, ele me falou assim que
Um dia ele estava muito angustiado. E ele entrou para o apartamento e falou: Senhor, eu vou profetizar assim como a minha mãe profetiza e acontece. Eu vou profetizar, eu tô já 2 anos sozinho. Tem muitas pessoas que querem namorar comigo, mas não é propósito. Eu não senti nada no coração. Aonde está a minha esposa, Senhor? Eu não quero namorar mulher de outra pessoa. Eu quero namorar a minha esposa. Amadas, e ele fez uma música, ele é músico, e ele fez uma música para a sua noiva, para cantar no altar para ela. Ele chamou a existência aquele que não estava existindo, e ele falou para o Senhor: Senhor, eu quero uma mulher de fé igual a minha mãe. Eu quero uma mulher romântica, uma mulher atenciosa, uma mulher meiga, uma mulher bondosa igual a minha mãe. E para a glória de Deus, a minha norinha é. Então isso alegrou meu coração muitíssimo, porque nós estamos sendo exemplos. Não só no falar, mas na nossa conduta. E isso alegrou muito o meu coração. E tem que alegrar os nossos corações para a glória de Deus. Essas são as estratégias. A palavra do Senhor diz assim, ó, em Isaías 61:3. Que o Senhor dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Quando eu vejo os meus filhos tristes, eu declaro essa palavra. Nós temos que declarar a palavra do Senhor. Nós temos que fazer a oração profética. Senhor, em vez de falar, o meu filho está em crise, está triste. A minha filha, eu tenho que declarar a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O óleo de alegria em vez de pranto. E o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E eu aproprio dessas palavras para a vida dos meus filhos. Queridas, o meu tempo acabou. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo. Aonde você está agora? Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai, obrigada por essa palavra. Sabemos que o mundo espiritual é movido por orações e jejum. Mas sabemos, Senhor, que as nossas atitudes completam com chave de ouro. Senhor, a nossa maior vitória como pais, como mães, é ver os nossos frutos tendo vida plena. Em todas as áreas das suas vidas. Pai, nos dê estratégia para ajudar os nossos filhos. Pai, que tenhamos discernimento, paciência, criatividade, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nos conduz em vitória, Senhor Jesus. Tira de nós toda religiosidade, Senhor. Senhor, quebra todas as muralhas do nosso coração. Porque os nossos filhos são herança bendita do Senhor. E nós consagramos eles ao Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do doce Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor, minha amada, te dê sabedoria, te dê graça, te dê entendimento. Porque se você não viveu isso ainda junto com os seus filhos, o Senhor hoje está quebrando todas as barreiras que estão impedindo de vocês viverem em plenitude, em alegria e em amor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.